Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Bom, uma alternativa que promete impulsionar o turismo aqui de Juiz de Fora é o setor cervejeiro. A produção de cervejas especiais tem crescido na cidade, relembrando o período histórico quando Juiz de Fora era uma referência na produção de cervejas. Você sabe que foi aqui que surgiu a primeira cervejaria do estado em 1861? Depois de mais de 150 anos, Juiz de Fora aposta de novo nas cervejas como um aliado para desenvolver a região. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria saber se existe uma diferença entre a cerveja especial, que é um termo que está sendo usado mais agora, e a cerveja artesanal. Qual que é essa diferença? É isso que eu queria saber, Alexandre, você tem que falar. Porque ele é o especialista, né? Se você... Hoje o pessoal fala muito de cerveja artesanal para definir esse movimento craft beer, né? Que é de micro cervejarias que fazem uma cerveja especial. Mas se você for olhar a raiz da palavra mesmo, que data do início da manufatura, artesanal é tudo aquilo que não se usa ferramental para fazer. Então tem um debate sobre isso, sobre se tem que usar o termo artesanal ou não. Teoricamente quase nada hoje em dia mais é artesanal, porque tudo tem termômetro, tem fogareiro, a partir daí já não é um trabalho exclusivamente manual. Só que também, se você tirar essa caracterização de artesanal, fica difícil do cara entender ali. Então, quando você fala artesanal, as pessoas já entendem que é uma cerveja feita em escala bem menor, com muito mais cuidado no processo, com ingredientes muito mais selecionados. Então, é isso que acontece. Só que hoje, o Juiz de Fora, por exemplo, já está com 13 fábricas, todo dia aparece uma, então a gente até perde a conta às vezes, e 17 marcas. Então, já é um processo muito industrializado. Na verdade, as cervejarias de Juiz de Fora estão cada vez mais desenvolvendo técnicas e melhorando a qualidade, e é um processo que eu me considero hoje industriário, eu não me considero um artesão. Perfeito. Uma curiosidade pessoal, para trabalhar com cerveja é preciso gostar de também... A gente está procurando lá uma pessoa, se quiser, se você tiver. Tem que provar. Eu falo que eu bebo muito pouco, as pessoas não costumam acreditar muito. Não sei se é por causa da barriga, se é por causa do cabelo, mas a gente não. É lógico, você tem que provar, tem toda uma ciência sensorial por trás da cerveja. Então, hoje a análise sensorial é um processo importantíssimo da produção de cerveja. Você depende dela para você, através da análise sensorial, você consegue buscar erros de produção e melhorias na cerveja que você pode fazer. Tem toda uma questão de painel, de pegar que tipo de composto você sente, qual que eu sinto mais, e ter um estudo em cima disso. É uma coisa bem complexa, não é? A gente brinca assim, mas é uma arte, vamos dizer assim. Alexandre, e qual que é a grande diferença entre a cerveja de trigo e a de cevada? Não, então, o que acontece? Você tem, para fazer cerveja, você precisa do malte. O malte nada mais é que você pegar algum tipo de grão, começar a germinação dele e estacionar o processo de germinação no momento que ele tem a maior quantidade de amido presente dentro dele. Alguns grãos são malteáveis, outros grãos não são malteáveis. Então você, por exemplo, milho e arroz não é malteável. Você precisa usar um malte porque ele tem enzimas nele. Pode entrar em questão mais alfa-milase, beta-milase, que são desenvolvidas no malte, que vão converter aquele amido em açúcar para depois o fermento comer aquele açúcar e converter em álcool e outros ingredientes. A cevada, ela é malteável. Então a cevada é o malte base que a gente usa na maioria das cervejas. E o trigo também é malteável, então a gente usa o malte de trigo para também fazer algumas cervejas. A cerveja de trigo, ela também tem malte cevado, normalmente uma proporção aí de 50%, mas varia, vai dependendo da cerveja que o cara quer fazer. Na legislação fala em 40%. E aí o trigo vai dar características na cerveja, que ela vai ser uma cerveja mais encorpada, o tipo de fermento que você vai usar para uma cerveja de trigo, ela vai gerar fenólicos que vão dar aroma de cravo, aroma de banana, não que ela tenha cravo e banana, mas a fermentação, além de gerar álcool, também gera ésteres que são aromáticos e saborosos, e enfim,
é bem profundo. Você pode usar aveia, você pode usar centeio, você pode usar milhões de grãos, uma infinidade de grãos, uma infinidade de lúpulo, uma infinidade de fermento, uma infinidade de rampa de mostura, de rampa de fermentação. As possibilidades são basicamente infinitas, né? E acaba quem ganha com isso é o consumidor também, porque sempre vai ter um sabor diferente de cerveja para experimentar. Né? A gente lá hoje, a gente faz, tem 28 receitas registradas no Ministério da Agricultura e mais 6 registrando, que é uma tendência do mercado que a gente sentiu, assim, que é o mercado americano de craft beer, que é muito grande lá. Hoje ele já tem pesquisas que falam que ele já tem 16% do mercado cervejeiro dos Estados Unidos. Aqui a gente está em torno de 2%, então a gente ainda tem muita coisa para crescer, se você for olhar a perspectiva do que aconteceu lá. É um mercado voltado para a inovação. Você tem, por exemplo, o pessoal da escola alemã que já faz cervejas mais tradicionais, mais voltadas no malte e tal, e tem cervejarias de Juiz de Fora muito boas que trabalham nessa área, e só que o nosso lá é essa questão de brincar com sabores, buscar coisa nova, tá sempre quase culinária, né? Você tá fazendo ali, tanto que quando a gente fala que vai fazer a mostura da cerveja, tem uma sala que é a cozinha, né? Onde você vai fazer a mostura, vai ter as rampas, vai ter esse trabalho enzimático que vai mudar o corpo da cerveja. A receita da cerveja é muito importante, mas ela é 10-15% da receita. O processo e como você faz ela muda muito. São muitos processos diferentes, cada um tem uma forma de fazer e está sempre evoluindo. Você comentou aqui que são 13 empresas hoje em Juiz de Fora. São 13 fábricas. Fora as pessoas que devem fazer isso de uma forma ainda um pouco menos... sei lá, se o mercado informal aqui é grande. Obrigado, a palavra certa é essa. Existe uma estimativa de quantos litros se faz em Juiz de Fora por mês? Estimativa. Cara, a gente não tem essa pesquisa feita. A Unicerva, que é a União das Cervejarias da Zona da Mata, ela está nascendo agora, ela tem uns 3 para 4 meses, então a gente está numa parte de estruturação ainda dela. Mas a gente já bebe cerveja toda última segunda-feira do mês, que já é um passo interessante. Se for só massa, a gente bebe nessa Cara, eu acho que é o seguinte... Mas a gente tem uma noção através da conversa que a gente fez. O mercado cervejeiro ele tem uma característica muito diferente dos mercados tradicionais. A gente tem uma união muito grande, principalmente de produção para produção. Então eu tenho livre acesso basicamente quase todas as fábricas de fora, e a gente imagina que faz uns 250 mil a 300 mil litros de cerveja por mês. A questão que é notável, Juiz de Fora virou um centro de cerveja. Isso já vem de tradição, talvez de influência alemã. Tá, às vezes a influência alemã, como você falou, a primeira, 1861, barbante, e também aproveitou a seja para as Evais, né, do bairro Fábio. As Evais foi a última remanescente do primeiro ciclo. Maravilhosa. Hoje nós estamos em Antuérpia, que dobrou 60 mil litros por mês, já está 120 e está em expansão também. Então virou um céu e da melhor qualidade. Entendeu? Acho que tem que aproveitar esse surgimento aqui do cervejeiro de fora, né? E para agora, eu defendo a seguinte ideia aqui em Juiz de Fora, que é uma região serrana, um país tropical. A gente sabe que as outras cervejas tradicionais aí, que vem lá, nem fala a composição dela, que é 40% né, de cereais não maltados, né, que eu acho que é um absurdo, deveria estar especificado, não especifica. Então essa cerveja o pessoal descobriu o que é cerveja, está apurando. E aproveitar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, João Matos, que é do ramo de eventos da alimentação, muito bem preparado, está dando todo apoio para vocês. Eu acho que deveria escolher um local aqui em Juiz de Fora, fazer a concentração desses produtores de cerveja, nos moldes de Monte Verde, por exemplo, Distrito Camanducaia, tornar um centro de atração turística permanente. Que era no ramo de turismo, permanente, não só de evento, mas permanente. Você vai lá em Monte Verde, todo final de semana é uma coisa, quantidade de pessoas. Então colocaria cerveja, chocolate, gastronomia, alimentação, nós também aqui também temos de gastronomia de Juiz de Fora, está espetacular. Então vai gerar emprego, vai gerar renda e vai se tornar um polo. Nós temos vários lugares, está o vereador aqui, que poderia discutir, concentrar esses produtores, porque fica um lá em São Pedro, fica outro aqui no centro, fica outro lá, a pessoa não vai, se tem que concentrar e fazer uma boa divulgação. Traz um grande artista de Hollywood, por exemplo, né? Paga um cachê legal para ele, como foi Búzios, né? Com a Brigitte Bardot, Búzios não era nada, depois da Brigitte Bardot, né? Virou lá um centro turístico, a mesma coisa para o esporte.
tem que pegar esse potencial, que é um potencial maravilhoso. José Lúcio, até pegando uma carona ali, eu nem sabia que você estava vindo aqui, viu, Alexandre? Mas eu já entrei com 2 projetos de lei e hoje estou entrando com o 3º. Então, criei o dia, né, da cerveja artesanal, o dia de São Patrício, dia 17 de março, enfim, isso a gente também tem que discutir com vocês, se seria oportuno realmente essa data, e criamos projeto de lei da Rota da Cervejaria de Juiz de Fora, né, para que a gente realmente faça tudo aí que o doutor Zé Lúcio falou, né, envolvermos aí a prefeitura, né, para que a gente possa aí levar nas mídias, né, o quanto é importante e as pessoas conhecerem também e valorizar essa produção local. Esse projeto de lei que nós estamos entrando essa semana com relação a ambientes onde que o município ele dá ali uma outorga, né. Vou dar um exemplo, o estádio municipal, ele é uma concessão municipal para um jogo. Aí, para que ali 30% necessariamente tem que se comercializar a cerveja de fabricação local, para que a gente melhore, né, a receitabilidade do nosso município, a empregabilidade, nas feiras também, que também é uma concessão. Então, tem hoje ali na Praça Antônio Carlos, uma feira noturna, quarta-feira, está sendo um sucesso danado. Na hora que você vai lá, você vai ter latinhas de cervejas aí de fabricação. Eu estou querendo colocar lá um... A gente vai colocar 30% para que seja comercializado, seja também na Feira da Avenida Brasil, enfim, nessas concessões públicas, para que faça a comercialização de parte dela de cerveja fabricada no nosso município. A gente vai estar melhorando a nossa arrecadação, a empregabilidade local, enfim, e Juiz de Fora sendo referência. Né? Eu acho isso muito bacana que vocês estão falando, mas agora eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado aqui, que é o lado de vendas, atendimento, resultado. Fazer o que todo mundo faz não vai dar certo. Eu acho que a primeira base de tudo é capacitar o pessoal daqui de Juiz de Fora para esse atendimento, para receber o turista, para receber o visitante, porque eles fazem os eventos, são maravilhosos, mas será que o pessoal está capacitado? Vocês estão investindo em vendas, em capacitação da equipe de vocês, em conhecimento técnico do produto, porque você deu um show aqui, você deu uma aula aqui. Né? O profissional está fazendo isso. Quando em terra de cego, quem tem um olho é Quem tem um olho é você tem um show, para mim você tem um show aqui. E as equipes, né, de todas essas fábricas que você falou, estão investindo nisso, né, nesse suporte, porque não adianta nada fazer tudo isso se o pessoal for mal atendido, né, se a qualidade desse atendimento não for conduzida para a produtividade. Acho que vou direcionar para... outra pergunta que eu queria te fazer, gosto muito de cerveja. Então, o que acontece? Você chega num restaurante, no bar, e vem um cardápio de cervejas artesanais. O garçom, muitas das vezes, não está preparado para te explicar, porque você não tem condições de conhecer todas. E o que leva todas. Né? Somos leigos. Então, o garçom também, eu acho, que teria que ser preparado para isso. Vocês têm algum programa onde eu coloco a minha cerveja, então eu vou preparar esse pessoal? Vamos lá, vamos para atender o público. Eu vamos por partes. Teve 6 perguntas na minha conta. Né, em se preparar tomando a cerveja. Tem que provar, né? Tem que saber o que está vendendo. Isso, né, faz parte, tem que saber o que conhecer o produto vendendo. Não basta ter a gente tem. Vamos tentar organizar de trás para frente aqui, se eu conseguir lembrar de tudo. A gente tem essa questão do garçom, a gente tem um problema sério que é o índice de turnover que tem dentro dos bares e restaurantes, que é muito alto. E se você colocar uma perspectiva que, por exemplo, na Alemanha, eles fazem cerveja há 500 anos e o cara cresceu numa casa que todo mundo tomava cerveja, então desde que ele nasceu ele já tinha uma cultura cervejeira na vida dele, e que aqui no Brasil a gente tem isso tem 3 anos, então o processo de evolução do conhecimento, ele demanda tempo, às vezes demanda uma geração. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido de treinar todos os nossos funcionários, treinar todo mundo, só que é um assunto muito amplo e muito profundo. Então tem aquela questão, não quer dizer que não esteja se esforçando, mas é um processo que demanda tempo. Até tá acontecendo algumas coisas que hoje a gente tem, por exemplo, uma escola cervejeira lá no Mirante, que eles têm curso de sommelier, e a Associação Brasileira de Sommelier, que antes pensava muito no vinho, com a explosão da cervejaria, tem pensado bastante nas cervejas, e eles já estão com 2 turmas lá, rodando simultaneamente. E tem até um planejamento deles de Juiz de Fora ser referência em sommelieria de cerveja no Brasil, pela questão do polo da cidade e pela localização, que seria de fácil acesso a todos. A parte de treinamento que você falou das cervejarias, ela é basicamente essencial para a sua sobrevivência. Então, as cervejarias que não estão se atualizando, que não estão fazendo melhoria no processo de produção, treinamento com os funcionários, treinamento, enfim, que não estão se reinventando, que não estão fazendo, elas vão morrer. Também é um processo natural que vai acontecer, porque ela vai ficando para trás. Hoje, se você for ver,
tem uma cena que tem, por exemplo, tem muita cervejaria em Curitiba, tem muita cervejaria em Blumenau, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Juiz de Fora. A gente está ali brigando nesse mercado, que é um mercado voltado totalmente para qualidade. No longo prazo tem que fazer cerveja boa. E para fazer cerveja boa precisa de treinamento, precisa de profissionais gabaritados. Então você começa a girar vários setores da economia. Então você tem, por exemplo, pessoal hoje que está trabalhando na questão laboratorial. Então você tem, por exemplo, a Luana, que é super menina fantástica, que está se especializando nessa área, e a gente está instalando nosso laboratório, o Tugas está instalando dele, a Antuérpia está instalando dele. Então, aí você tem a questão do Iruan, por exemplo, que hoje é um produtor de equipamento que antes produzia para laticínio, e que hoje ele vende para o Brasil inteiro, sendo desenvolvido com a questão da cerveja também. É um tema muito amplo. Bom, a gente sabe que um mercado competitivo, quanto mais preparado, claro. melhor, né, para o empresário. Bom, a gente já vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Não sai daí não, a gente já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Rosa, quando a gente pensa em turismo, a gente associa símbolos, né? Sim. Tem lugares que têm símbolos muito marcantes que já associa a cidade. Você acha que a cerveja pode ser o de Juiz de Fora, e de que forma que essa produção, as ideias de um museu, por exemplo, podem ajudar a desenvolver o turismo aqui? A ideia do Lúcio eu achei assim fantástica. Um polo, né, que concentrasse as cervejarias, com festas, gastronomia, porque Juiz de Fora nós temos excelentes restaurantes, excelentes bares. Então acho que isso seria um ponto excelente, seria realmente um símbolo para a cidade com o tempo. Vamos a Juiz de Fora, lá nós vamos encontrar isso, tal, uma cerveja. Porque a maioria das pessoas gostam de cerveja. Então elas viriam, sim, com certeza seria um excelente símbolo. Porque Juiz de Fora está precisando de alguma coisa para fomentar o turismo. Nós temos, eu acho que está precisando de mais incentivo. Entende? Por exemplo, nós somos uma das únicas cidades que temos galerias. As pessoas chegam aqui, eu recebo muita visita, dizem assim, nossa, eu entrei aqui, saí ali, eu estou perdido, não sei o que. Por quê? Porque aqui é diferente. Entendeu? Então, às vezes eu faço um mapinha para as pessoas. Então, é uma coisa também a ser explorada. Então, esse negócio da cerveja, eu acho assim fantástico, a ideia é excelente. Acho que devíamos realmente pensar nisso. Aqui em Petrópolis nós temos um museu, né? Sensacional, já fui visitar, extremamente sensorial. Exatamente. No final uma degustação. Sim. Então, tem a Rota da Cerveja. Em Petrópolis, Teresópolis. Isso. E tem outras cidades no sul que também tem uma rota de cerveja. E agora chegou nessa vida. Exatamente. O projeto de lei foi apresentado. Exato, porque é muito legal. Você hospeda um final de semana, simples, um final de semana, não precisa mais do que isso. Hospeda e faz um roteiro cervejeiro. Isso as pessoas gostam muito, que eu já viajei com um grupo levando para outras rotas de cerveja. As três coisas que vocês estão falando, do museu, do condomínio cervejeiro e da rota, tem estudo sendo feito e provavelmente vai acontecer os três. Não sei, o do condomínio cervejeiro não sei nem se eu posso falar. Mas o do museu tem a gente tem um historiador na cidade que é do Museu do Crédito Real, que é o Robert Gille, que tem um trabalho fantástico sobre a questão da imigração alemã e que engloba cervejarias. Então ele tem um material vasto. O museu já está pronto, só falta ter um lugar para colocar, o que assim é mais complicado que parece também. As rotas através da CDTur, que você falou do João, do pessoal lá da Secretaria de Turismo, eles já fizeram um estudo de ver qual cervejaria está pronta para atender, o que a gente precisa colocar para poder fazer a rota. Então são 12 rotas, se eu não me engano, porque tem rota de outras coisas que não da cerveja, tem a rota da fé, a rota disso, daquilo, mas tem, por exemplo, pegaria a rota alemã, que seria lá a gente que está no Borboleta, o Barbante, que é no São Pedro, o Tugas, que está lá em cima, enfim. Isso tudo tem estudo, está tudo acontecendo. Está girando tudo no mundo numa velocidade absurdamente rápida. E não precisa muito, não precisa de muitos lugares. Porque as pessoas gostam de ouvir uma palestra e degustar. Com certeza. Então eles têm um tempo.
Então não adianta colocar muitos lugarzinhos que as pessoas vão cansar, vão enjoar, mas eu queria ficar mais aqui. E E não tal. unifica Porque o eu estou movimento, falando isso né? porque eu já levei grupos, entende? Para rotas cervejeiras. Então acontece isso. Se muitos lugares não dá certo. Fazer uma rota bem Enxuta, legal, enxuta, fique que fácil de- proporcione. Aí ali você experiência. põe produtos, põe caneca, põe chaveiro, põe não sei o quê, e todo mundo compra e gosta. Essa questão que você falou do símbolo, só para retomar assim, eu acho que hoje, além desse, realmente, o Juiz de Fora tem um potencial turístico muito grande, cara. Muito grande. A gente tem muita coisa que as pessoas simplesmente não sabem que a Não gente sabem. tem. É muita coisa mesmo. É de arquitetura, é de história, de sim, museu. museu, São 12 museus, se não me engano. Tipo, a gente tem um potencial grande de comércio, de atender, de hoteleiro. A cidade está totalmente pronta. Tem uma coisa. E eu acho que a cerveja ela encaixa como uma cereja nesse bolo, porque ela trabalha a questão da autoestima do cidadão, que é uma coisa que falta em Juiz de Fora. Desde pequeno, cara, eu sempre escutei uma frase que me incomoda, assim, corta meu coração, que eu gosto muito de Juiz de Fora. Juiz de Fora não tem nada para fazer. A melhor coisa de Juiz de Fora é tá perto do Rio. Cara, isso me deixa tão Exato, chateado. é verdade. E é uma questão de E olha que eu não sou ignorância da daqui. população, de não saber Sim, o que sim. tem na cidade, o que tem para fazer. E a cerveja, a gente sente trabalhando e participando disso, fazendo os eventos na praça, estando juntos, movimentando a cena. As cervejarias hoje elas têm um potencial de investir, fazer coisas acontecer. Então, por exemplo, você tem a Antuérpia patrocinando o Miss Brasil Gay, você tem várias coisas acontecendo em função da cervejaria, tendo um aporte financeiro para patrocinar eventos, evento em praça, desde pequenos a grandes, que a gente sente essa autoestima vindo, assim. A gente sente a população tendo carinho com a gente, querendo, torcendo para dar certo, querendo provar a nossa cerveja, querendo a gente que tem. Eu vendo fora, eu vendo no Rio, Antuérpia vende de um monte de lugar, o pessoal tá saindo para fora. Você vê que o cara, quando vai lá no Rio e que ele toma uma cerveja nossa lá no Rio, o cara ele se sente juiz-forando. Claro, Ele claro. tem um Alexandre, reconhecimento da Mas eu queria da fazer cidade. esse inverso aqui. Nós estamos próximos do Rio de Janeiro, nossa posição geográfica realmente é a melhor. Mas nós temos que lembrar que o Rio de Janeiro é a entrada do turismo mundial. Sim. Nós temos que trazer esse Aproveitar turista essa que vem do proximidade. mundo todo, chega no Rio de Janeiro, para vir visitar Juiz de Fora. certeza. Eles visitam Angra, eles visitam Petrópolis, mas não tem nada, nós não atraímos eles para Juiz de Fora. Por isso que eu estou falando, tem que haver essa concentração. E não é só o cervejeiro. Isso tem que entrar gastronomia, que ela falou, tem que entrar artes, tem que entrar artesanato, tem que entrar doce, tem que entrar pão, tem que entrar opção de coisa, e ali manter o polo, e vamos atrair esse turista. Nós estamos no Rio de Janeiro, 160 quilômetros, pode vir visitar aqui durante o dia e voltar à tarde. Daqui, por isso que só sai, não entra ninguém, por isso que nós ficamos aqui com a renda média baixa, entendeu? Todo mundo reclamando de Juiz de Fora, com um potencial turístico muito grande. É o museu, o primeiro usina elétrica, o museu do trem, o museu do Crédito Real, tem tanta coisa, mas o próprio Juiz Forano, domingo ele não sabe o que vai fazer. Ele fica em casa vendo Faustão, fica vendo o Gugu, fica vendo, em vez dele ir lá visitar esse museu. O primeiro passo é fazer a população de Juiz de Fora consumir o turismo de Juiz de Fora. Mas é isso. Porque aí ela vai defender aquilo, vai dar condição daquilo acontecer, das coisas funcionarem. Porque hoje a gente tem uma demanda tão pequena em alguns museus que os museus não abrem. Então a população usando, a população defendendo, isso aí sim dá certo. Claro. É tipo, não é jogar a responsabilidade estatal para cima da população. Meu pensamento é totalmente o contrário disso. Mas é uma questão de autoestima do cidadão. E aí o cara que hoje, por exemplo, é roteiro de fazendas, roteiro de um monte de coisa. A gente tem tudo para trazer o cara para cá. Isso, tem de verdade, exatamente. está tudo eu sinto que a gente está no momento que se organizar direitinho, todo mundo se dá bem. Mas, gente, E a demanda está tão reprimida, essa demanda está tão reprimida que há um tempo atrás foi feito um evento na Praça do Bom Pastor. Sim. E Peraí. a demanda está tão reprimida que há um tempo atrás, quando fizeram um evento cervejeiro na Praça do Bom Pastor, os organizadores não deram conta de tanta gente que foi. Ou seja, o que a gente está falando aqui é uma realidade já testada lá fora. Não, essa ocupação saudável dos espaços públicos, né, isso tem acontecido bastante, né, os food trucks, as cervejarias também, e isso está sendo um movimento muito grande. A gente tem visto que tem vários adeptos, tem as praças cada vez mais cheias, né, isso é muito importante. Ocupando com algo saudável, bom para a nossa cidade, bom para a nossa estima, e tirando ali, né, aquelas pessoas que estão ali para praticarem crimes, enfim. Então, isso é muito importante. É todo um arranjo social muito bom. E destacar o papel da Secretaria de Turismo, né, o SEBRAE,
E os jovens empreendedores, eles estão fazendo essa Com diferença. São os certeza. jovens empreendedores Com certeza. que estão fazendo. Porque todo cervejeiro, que coisa aqui é bem muito doido, né? jovem. Exatamente. Tem que A nova parabenizar geração vocês de e eles empreendedores. estão incentivando o empreendedorismo de Juiz de Fora. Perfeito. O papo hoje foi bom, né? Mas a gente está chegando ao final. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado. O convite já fica aberto para voltar em uma outra oportunidade. Será um prazer. Debatedores, até semana que vem. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. A mesa de debates volta amanhã, o horário você já sabe, 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde e também você consegue encontrar essas e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. Só procurar por TVE Juiz de Fora. Tem também o aplicativo do Diário Regional que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã.